Eu queria pedir para vocês se acomodarem, tem lugar aqui na plateia. Quem estiver aí pela praça, chega mais, porque hoje nós vamos começar o primeiro dos nossos interlúdios musicais, que é uma faixa da programação, sempre nesse horário, em que a gente vai ter conversas em torno da música, em torno do universo da música. E a grande honra da gente abrir esse primeiro interlúdio com essa mesa que reúne três feras da música brasileira e três autoras e um grande autor também que vão falar com vocês um pouquinho sobre a música brasileira. Enquanto o pessoal está ajustando ali o som da Joyce, eu queria chamar vocês que amanhã nós vamos ter uma conversa com o Arthur Nestrovsky e Celcim, cantor Celcim. Eles vão fazer uma aula show sobre João Gilberto. Então, por que raios essa batida do João Gilberto é tão genial? É mais ou menos isso que eles vão responder nesse segundo interlúdio musical, que vai acontecer amanhã. Não, vai acontecer no sábado, perdão. Na sexta, amanhã, portanto, nós vamos ter uma sessão sobre audiolivros. Audiolivros é um universo à parte, fascinante. Nós vamos ter a Maria Carvalhosa e a Isabel Teixeira, que têm trabalhado com audiolivros, estão editando audiolivros aqui no Brasil. E aí, no sábado, portanto, a aula show do Nestrovsky com o Celcim sobre o João Gilberto. E no domingo vamos encerrar com três cantoras paulistanas, a Tulipa Ruiz, a Thier e a Paula Lima, que vão homenagear a Rita Lee na nossa sessão chamada A Tua Mais Completa Tradução. Então, nós estamos aqui nos encaminhando para começar. Vamos começar na hora, né? Tá certinho? Joyce, podemos começar? Eu tenho a honra, então, de apresentar com vocês aqui, de receber aqui na Feira do Livro, o grande Hermínio Belo de Carvalho, escritor, produtor, cronista. Palmas para o Hermínio. Muito obrigado, Hermínio. A nossa autora que está ali à esquerda é a Joyce, que vai aqui nos acompanhar. Parabéns, palmas para a Joyce. Muito obrigado. Joyce também é escritora, tem um livro de crônicas que está à venda. Excepcionalmente, ele está aqui na Travessa, né? Se não me engano, a Livraria Dois Pontos não tem esse livro. A Travessa tem o livro da Joyce. E o Hermínio vai autografar aqui atrás, na Livraria Dois Pontos. Para conduzir a conversa, nós convidamos a grande Patrícia Palumbo, para quem eu peço também uma salva de palmas. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado. Minha formação musical não é culpa sua, minha formação musical, mas ela passa por você. Eu te ouvi muito no rádio apresentando, e é uma escritora também que tem livros, vai estar autografando aqui também, na Dois Pontos, a Patrícia Palumbo. Então, estamos nas suas mãos, Patrícia. Muito obrigado, viu? Maravilha. Gente, muito obrigada pela presença. Boa tarde, dia lindo aqui no Pacaembu, a gente fazendo esse encontro em frente a esse lugar histórico, nessa praça incrível, muita gente aqui comparecendo, livros para todo lado. Isso no Rio de Janeiro eles falam que é como a gente tivesse pinto no lixo, né? Que eu acho uma expressão um pouco estranha, mas é bacana, né? Eles gostam, então temos cariocas aqui. Na verdade, a gente está aqui se refestelando, né, de estar num encontro que fala de música e de literatura, e mais que isso, fala de memória, fala dessa coisa que é tão importante e que o Brasil, infelizmente, renega um pouco. A gente tem um problema muito grande nesse país, que é de achar que só o que é novo é que importa, é que é interessante e que merece espaço. E a gente tem feito um trabalho muito grande mesmo. Posso falar aqui pelos meus colegas de mesa, porque eu estou exibida à beça, né? Fala a verdade. Mas, assim, tanto Joyce quanto Hermínio e eu mesmo, no Vozes do Brasil e com o Sesc, a gente tem um trabalho de memória, né? A Joyce fez aquele livro, Essas Coisas Todas. Aquelas coisas todas, que conta muito particularmente, muito afetivamente, muita coisa do que ela viveu
dentro da canção, da música brasileira, não só da canção, mas da música brasileira, e ela traz isso para a gente de um jeito muito afetivo. Assim como faz Hermínio Belo de Carvalho, nesse novo livro que ele está lançando aqui, que é O Passageiro de Relâmpagos, que é organizado pela Joyce e que sai agora pelas edições Sesc. A minha editora também, o meu Vozes do Brasil também saiu pela Edições. E eu quero, então, começar dizendo da minha imensa alegria e honra que é estar ao lado desses dois, de quem sou muito fã, todo mundo sabe disso. Hermínio é um cara que eu cito muitas vezes, especialmente quando me perguntam: como é que você descobriu fulano? Aí eu cito Hermínio Belo de Carvalho quando perguntaram a ele: como é que você descobriu Clementina? E ele disse: eu não descubro ninguém, ninguém descobre ninguém, a gente só escuta com atenção. E essa escuta atenta é, para mim, talvez a maior das lições que eu recebi de Hermínio Belo de Carvalho, entre inúmeras, né? Então, hoje nós vamos ter o prazer de escutá-lo atentamente. Olha que alegria. Então, antes de mais nada, bem-vinda, Joyce, bem-vindo, Hermínio. Alô, alô, todo mundo me ouvindo? Está chegando aí? Eu pedi, implorei e fui atendido para a gente começar exatamente o horário, ou seja, 13h30. E foi até bom, porque começou 2 minutos antes. A pontualidade, para mim, eu sou meio doente com isso. Eu odeio impontualidade. Todo mundo fala: passa lá em casa. Aí, cara, é assim, qualquer hora qualquer, aí o cara sai, esquece que a pessoa foi, aquela coisa chata, não é bom. Então, quer dizer, e além de tudo, sentar aqui e ver na primeira fila nada mais, nada menos que uma extraordinária cantora chamada Alaide Costa. Palmas para ela. De pé mesmo, ela merece. De pé. Isso aí. A Alaide Costa é uma amiga muito antiga, sabe? Ela fala tudo assim pequenininho, né, meu amor? Bom, então vamos começar? Vamos começar. Pontualidade total e absoluta. Obrigado, viu, mano? Por onde você quer... não, deixa eu contar uma historinha antes. É assim mesmo que eu quero que ele comece, contando histórias. Tinha um cara lá no Rio que se referia a mim como um cara muito famoso, que eu era muito inteligente, que eu tinha, não sei, publicados não sei quantos livros, e fez assim uma apologia, etc. Tal. E ele vendeu essa imagem, né? Que eu não tenho 88 anos de idade, eu pareço ter 15, né? Essas coisas assim que eu fiquei muito sensibilizado. Só tem que essa... Cachorrinho. É pet friendly. Adoro cachorro. Só tem que essa ideia toda do... eu estava contando, eu não posso ser interrompido realmente. O cara gostava muito de você. Tá? Sim, gostava um cara de muito mim. famoso que gostava muito de você. Gostava de mim. Aí entra na fila, porque tem muito cara famoso que gosta dele, mas vamos lá. Aí, falando de mim, que eu era isso, que era aquilo, que era aquilo outro. Aí, esse cara perguntou ao outro que estava ouvindo: o senhor conhece Hermínio Belo de Carvalho? O cara respondeu ao meu pai: nunca ouvi falar. Isso foi mortal para o meu velho Inácio, imortal. Então, eu não estou aqui, tenho que conversar com um pouco de piada, porque eu adoro conversar. Eu acho que esse vai ser um papo realmente vocês fazerem perguntas, a Patrícia vai conduzir isso melhor do que eu, mas eu quero dizer, antes de tudo, que ter ao meu lado esse privilégio de ter a Joyce, minha parceira, minha amiga, minha afilhada de casamento, por favor, muitas palmas para minha querida Joyce. Meu padrinho. Luxo total. Foi ela que organizou esse livro que está sendo lançado hoje. Ela teve a paciência de organizar todos os meus textos e fez de forma brilhante. E quero dizer que esse livro é um dos livros mais... assim, eu falo em termos de capa, de conteúdo, de programação, de diagramação, é o livro mais bonito da minha discografia. Epistolografia. Discografia não, epistolografia. Então, obrigado a todos do Sesc que trabalharam nesse livro, agradeço. Eu tenho conhecido umas pessoas maravilhosas há pouco, coisa de uma hora atrás, estamos conversando.
Vamos começar o trabalho? Vamos começar o trabalho. Lá. Joyce, conta Olha, quem como está é. em pé aí podia sentar, fazer um pouquinho, né? Não fica aí de lado. Não cabe, está lotado, a gente está um tá sucesso. Eita. Sucesso. Joyce, conta como foi organizar esse material. Olha, foi uma encrenca. Porque antes de eu começar, o livro anterior dele tinha sido organizado pelo Rui Castro, que é, a gente sabe, né, o craque dos craques e tal, né? Aí quando pintou esse convite, eu imediatamente falei com o Rui, falei, e aí, o que você me aconselha, porque você já fez isso e tal. O Rui falou, olha, pode se preparar para a encrenca que vai ser, porque ele vai te dar um número X de crônicas, aí, quando você pensar que está tudo pronto, ele vai abrir uma gaveta e vai sair 30 outras crônicas maravilhosas. E aí, como é que você vai se resolver quem vai e quem não vai, né? Enfim, então, avisada eu fui. Não posso dizer que ninguém me avisou, o Rui avisou, que ia ser uma encrenca, e foi exatamente o que aconteceu. Quando eu pensei que estava acabando, ele vai e publica no Facebook um negócio espetacular. Eu falei, não, peraí, parem as máquinas, aí já vem outra. E assim foi, assim a gente foi indo até que chegou uma hora que não dava mais, a gente tinha que lançar o livro mesmo, então pronto. Mas foi assim. Teve algum recorte, assim, nessa encrenca toda? Porque, assim, imagino, gavetas e gavetas e assuntos, né? Olha, o recorte propriamente não, mas o que eu procurei fazer foi um encadeamento, onde um assunto levasse ao outro. Então, ele está, de repente, falando numa pessoa que tem a ver com a pessoa que vem a seguir. E aí, assim, a gente vai tentando costurar, né? Quase como se fosse uma conversa mesmo, né? Mudando de conversa, mas sutilmente. É um trabalho lindo de edição, né? De você pensar nesse encadeamento, né, Hermínio? Muito, muito importante. Quem organiza um livro tem que ter muito talento, quem gostar da palavra, da arte de você trabalhar com a palavra e com a memória. Isso é muito importante. Esse país é um país que despreza muito a memória, infelizmente. Então, esse trabalho tem um pouco isso. Eu agradeço a Joyce, que realmente, eu gostei muito do produto final, produto, livro, muito mesmo. E vai sair um disco também importante. Esse é um projeto que envolve também um disco, que é um disco um disco que mescla música e um pouco de poesia. Para vocês terem uma ideia, o disco abre com nada mais, nada menos que uma pessoa dizendo um poema meu, recitando, que é Fernanda Montenegro. Olha que maravilha, né? Então, e depois, em seguida, vem a Joyce cantando, abrindo o disco. Como inédita, né? Eu e o Alfredo Delpenho cantando. Então, aguardem um disco também deve estar por aí. Vamos lá, vamos começar. O que é? Como é que começa? Tem uma coisa bacana sobre os textos do Hermínio, nesse livro e em tantos outros, mas nesse livro especialmente, que é um pouco como a Joyce faz também, que eu imagino que, por ser leitora, parceira, afilhada do Hermínio, talvez ela tenha trazido isso da convivência com ele, né? Mas que é um jeito de contar as histórias, se colocando pessoalmente, mas deixando isso muito saboroso para quem está lendo. Porque, às vezes, você ouve uma história de alguém que é muito íntimo, né? E você deixa de comunicar aquilo que é do interesse de todo mundo. Você só diz, eu, né? Que nem no Planeta Diário dizer, eu, Buda, eu estive com não sei quem, não. Tem vocês, tem Hermínio, tem Joyce ali, nos textos dos dois, mas tem, ao mesmo tempo, essa sacação do que é relevante contar para quem está lendo, afetivamente e historicamente, né, Hermínio? Acho que sim, né? Porque realmente eu sempre relutei muito em escrever livros de memória. Me pedem muito, quase um livro de memória. Aí o Alexandre Pavan, que é um jornalista aqui de São Paulo, maravilhoso, ele escreveu a minha biografia. Eu sinto que essa parte já está cumprida. Esse livro já tem uns 10 anos. Mas eu tenho, quando ela falou sobre prestar atenção, eu evoco uma frase que eu digo sempre: a arte de prestar atenção. Falo isso em relação à Clementina, porque não há entrevista que eu dei que no final pergunto, como é que você descobriu a Clementina? Eu nunca descobri nada. Eu prestei atenção. Como é que uma mulher de 62 anos naquela época, 62, empregada doméstica, entendeu? E com um marido maravilhoso, que era o Albino Pé Grande,
Eu a vi cantar e fiquei fascinado. Você não pode ficar, eu não posso guardar isso para mim só. Então eu tive a chance de pegar a Clementina e levar para o estúdio. Eu a conheci em 63, no final de 64, não me lembro, e já em 65 ela estava fazendo Roda de Ouro, ao lado de outro iniciante que se chamava Paulo César Batista de Farias, que você deve conhecer como Paulinho da Viola. E Alto Medeiros, enfim, foi um disco muito importante da minha carreira e foi um passo gigantesco para mostrar a arte dessa mulher incrível que é Clementina Jesus. Vamos lá? Outra coisa. Palmas para Clementina Jesus. Eu sugiro o seguinte, que a gente comece, já começamos, mas pedindo a Joyce para cantar um pouco. Uma música, para abrir, né? Pois é, eu não combinei nada, não combinamos nada, está tudo assim ao sabor das circunstâncias. Mas você falou na Clementina, né? Ih, agora ficou alto. Espera aí, deixa eu dar uma baixada aqui no volume. Tá bom o violão aí? Aqui quando eu quero, pero a dia, inveja essa gente que não tem mulher. Faz inveja essa gente que não tem mulher. Aqui quando eu quero, pero a dia. Faz inveja essa gente que não tem mulher. Aqui quando eu quero, pero a dia. Que não tem mulher. No Jacutá do Preto Velho há uma festa de Iaô. No Jacutá do Preto Velho há uma festa de Iaô. Oi, tem negado Oxum, de Oxalá, de Emanjá, o cama da Oxaxé caçador, ora viva nanana borocô. O cama de Oxaxé caçador, ora viva nanana borocô. Iô, 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 no terreiro do Preto Velho, iaiá. Ora vamos saravá, a quem meu pai? Xangô. Esta noite se improvisa. Eu acho que eu vou lá para trás e sentar aí junto com vocês para ouvir a Joyce. Que é minha parceira querida. A gente está de brincadeira aqui, porque a gente não combinou realmente nada, é tudo verdade. À medida que forem aparecendo as coisas na conversa, vai. A gente tem aqui um capítulo chamado Mãe Quelé, no livro do Hermínio, nesse livro lindo, em que ele começa contando: ontem lembrei dela e do tempo que passou hospedada aqui em casa, por conta de uma gripe mal curada que resultou em pneumonia. Hospedar uma rainha não é fácil, mas servi-la dos quitutes de que mais gosta foi um prazer, sobretudo seus morangos e achocolatados, servidos em bandeja de prata, remedinho nas horas certas, os longos papos interrompidos apenas pela soneira que vinha acessá-la, acossá-la, assim como se fosse um beija-flor picando a pele sedosa e sugando-lhe o pólen, os traços fisionômicos em muito parecidos com os de Pixinguinha. É pura poesia, né, gente? Fala sério. É muito lindo isso. É disso que eu estava falando, dessa... É informação, mas é muito afetuoso, é muito amoroso, é muito íntimo, né, Hermínio? Esses relatos aqui. Porque a Clementina, por exemplo, realmente ela é um exemplo muito grande de tantas outras Clementinas que devem talvez existir por aí. Não acho que tem muitos mais, não. Porque ela é um gênio da canção. A Clementina, eu tenho uma série de depoimentos sobre ela. Francisco Mignone, Aldir Blanc, Chico, Caetano, todo mundo, Milton Nascimento, adoração pela Clementina. Então, a gente só fica perguntando assim, como é que ela, até os 62 anos de idade, ninguém prestou atenção, ninguém conseguiu levá-la para o estúdio. Isso que me dá uma certa pena, e eu não gostaria de ter assim, foi ele que descobriu. Não descobri nada, ela existia. Ela já tinha 62 anos de idade, era empregada doméstica. Quando ela arrumava a casa da patroa, e ela cantava, aí ele dizia assim, Clementina, para de miar, está miando muito, está miando, olha só, miando. Agora, então, Hermínio, um negócio importante, desculpa te interromper, mas o mais importante ainda da Clementina, além dessa voz maravilhosa, terrosa que ela tinha, é o conhecimento dela, porque ela é quem falou que ela era o elo perdido, né, da música brasileira, de uma cultura que vem... A cultura
rural do Rio de Janeiro, de Valença, das fazendas e tal, que ela tinha essas cantigas, essas coisas todas ali, né? E foi o Ari Vasconcelos que observou que ela seria um elo dentro de uma visão antropológica, um elo perdido na nossa cultura. E realmente era, entendeu? A nossa cultura tem negros incríveis, maravilhosos. Urbanos. E urbanos. Ela trouxe o rural. Oh, meu Deus, Pixinguinha. Vamos ficar só, se quiser um exemplo, só Pixinguinha. Pixinguinha é um gênio da música brasileira. Então, eu fico preocupado, porque às vezes eu fico pensando nos jovens que deixam de ouvir até com certo preconceito. É gente nova, gente velha, gente antiga. Isso não existe, gente. A arte é uma coisa fantástica. A Clementina é eterna. Quem está? É o cachorro? Traz ele para cá. Eu adoro cachorro. Bom, aí eu me perco um pouco. Eu estou assim um pouquinho... Você falou de elo perdido, na verdade. Que era um elo, corresponde à antropologia, de um elo perdido da nossa cultura. Ou seja, esse elo africano, digamos assim, entendeu? Que ela trouxe com a gente. Isso é muito, muito importante. A Clementina tem uma importância vital na nossa cultura e ela deve ser mais cultivada. E vocês... E tem que sair disco com a obra dela, que tem 10 discos gravados, preciosos. E ela é uma pessoa muito simples. A Clementina era uma pessoa que não tinha a menor noção da importância dela. Vou contar um caso. Ela foi para o Festival de Cannes, foi representar o Brasil. E ela foi com o Albino Pé Grande, que era o marido dela, né? E ela passava assim, de manhã cedinho, ele pegava ela, dava uma mãozinha para ela e iam passear. Aí passava assim, tinha uma pessoa assim, mama, buongiorno. E ela me oi, tudo bem? E ia. Passava o dia, mama, buongiorno, mama. Quem era? Sofia Loren. Ela ficava maravilhada vendo aquela figura da Clementina e possivelmente ela ouviu, né? Então, a Clementina não tinha, sabe, essa noção da grandeza dela. E talvez isso que ela levou até o final da vida é que não deixou que ela fosse, sei lá, que ela sempre as pessoas serem como o Milton Nascimento, que tem paixão por ela, o Caetano, essa turma toda que eu já falei, Elisete, que adorava a Clementina. Então, tudo isso é que eu chamo assim, eu acho que o meu trabalho sempre eu viso gente jovem, no sentido de que, para eles terem a oportunidade de ouvir uma coisa que não é tocada nas rádios. A nossa cultura de rádio e televisão é muito pobre, com raras exceções, diga-se de passagem. Rolando Boldrin, por exemplo, que faleceu há pouco, era uma pessoa maravilhosa, como ele divulgava a nossa música, entendeu? Então, isso falta um pouco, essa juventude. E o nosso trabalho é esse, exatamente. E tem no Rio de Janeiro uma escola que tudo que eu faço atualmente, eu penso nessa escola. Chama Escola Portátil de Música. Ela acabou de fazer 20 anos de existência. Ela tem 1000 alunos, todos muito jovens. A maioria é jovem, mas depois tem gente que está de 30, 40, 50 anos. E eu fiz uma oficina, chamada Oficina de Coisas, ministrei uma oficina onde exatamente eu tratava desses assuntos, da importância de nós termos um carinho maior por esses bens culturais que nasceram no Brasil, que não se esperam em nada. A nossa cultura é muito natural, embora a gente sabe que existe aqui e ali uma influência, e não é ruim isso, aqui e ali, mas a qualidade da nossa música, da nossa cultura é muito grande. Tanto que eu até propus uma vez que eu dizia que a cultura brasileira devia ser tratada como matéria de segurança nacional. Eu não estou brincando, e é verdade. Eu não sei se isso vocês concordam ou não concordam, sei lá, matéria de segurança nacional. Tem uma frase da Fernanda Montenegro que diz: a cultura é que faz uma nação. E é isso, sem cultura não existe nação. Exatamente. Palmas para a nossa Fernanda Montenegro, né? Bom, e aí, voltando a esse assunto da escuta, né, dessa escuta atenta do Hermínio, tem um texto aqui que eu acho lindo, que é: fechando os olhos, ele vai saber do que eu estou falando. Era como se estivesse assistindo a um ato cirúrgico. Ela, com todo o instrumental às mãos, dissecando cada compasso daquela canção, exaurindo-a e conferindo a cada nota e palavra o sentido mais exato e também mais emocionante,
Sou sempre capaz de fazer essas esdrúxulas associações porque sou indiferente às cantoras que não me anavalham a mais fina pele da alma. Hermínio aqui está falando de Alaíde Costa. O texto de Hermínio aqui, a seu respeito, Alaíde, é Alaíde Costa, a navalha na voz. E isso porque ela fala assim docemente com a gente, né? Mas quando quer imprimir um sentimento, não tem para ninguém. E a Joyce, não sei se você sabe, Lola, mas a Joyce sabe disso. Eu ouvi uma faixa desse disco que é, inclusive, um disco produzido pelo Emicida, né? Que faixa maravilhosa, como é que é mesmo? É o disco O que Meus Calos Dizem Sobre Mim, da Alaíde, que acabou de ganhar todos os prêmios da música popular brasileira, inclusive de melhor intérprete. E, sim, o Emicida e o Marcos Preto são os produtores desse disco. Pupilo também, diretor musical, né? Sim. Tem uma turma muito boa. E aí foram feitas essas parcerias, assim, a minha com o Emicida, inclusive. E a Alaíde cantou maravilhosamente. Mostrei para ele, ele ficou doido, viu? Louco, maluco. Linda faixa, linda faixa. Ouçam. O Emicida é um poeta muito talentoso, muito talentoso. Será que você canta um pedacinho ou é muita ousadia com a Alaíde aqui na nossa Alaíde, Não. O que meus caros dizem. O microfone aí, leva para o instantinho, vai. Não? Não? Sim. Por favor, eu preciso de alguém que leve o microfone lá, só isso. Não tem ninguém? Ela não sabe a letra de cor, eu ajudo. Bom. Então, ela, quiser, eu ajudo. então. Tem alguém que possa levar esse microfone ali para ela? A Joyce faz um pedacinho em sua homenagem. Leva para ela e ela vai... Preparem seus corações, Quem porque mandou vem vir aqui navalha. assistir? Vem Agora- navalha por aí. Vamos lá. Sempre é momento de analisar o tempo, de preparar parar o o chão, chão, de semear. para onde vai o vento, onde faremos lares. E algumas Será que a calma muda para esses mares, aberto como os bares? Faça as pazes consigo, encontre um ombro amigo pra chorar. boa sombra de abrigo, descasque-se da lupa, desligue-se da multa e vá voar. Agora você sabe. O que os meus calos dizem sobre mim? O que os meus calos dizem sobre mim? O que meus calos dizem sobre mim? O que os meus calos dizem sobre mim? Saudar um bem-te-vi, dançar no contratempo, se ver na própria mão aurorear. O silêncio dos templos, No silêncio dos tempos, os sonhos de Palmares, os sonhos de Palmares e algumas bobagens. e algumas bobagens particulares. Histórias aos milhares, é por elas que sigo. Não digo e digo, vou continuar. O doce aroma do figo O doce aroma do figo é que é o porquê. é que é o porquê da luta. Beleza absoluta é observar daqui o que meus calos dizem sobre mim. O que meus calos dizem sobre mim. O que os meus calos dizem sobre mim.
os meus calos dizem sobre mim, sobre mim. Aí, Lala, que coisa linda. Obrigada, Lala. É sobre isso, minha gente. É exatamente sobre isso. Mas não é? Não, que coisa mais maravilhosa. Por isso a importância, né, desses registros e mais ainda desses encontros, a gente poder estar numa feira ao ar livre aqui no Pacaembu, falando sobre música com a presença dessas pessoas. É demais, cara. Quer Realmente dizer, essa muito lindo. presença, aliás, que vamos acrescentar um outro nome, que acabei de enxergar ele no cantinho Eu vi também. esquerdo, que é, eu chamo ele Zé Voz de Água. Ô, Zé Renato. meu que parceiro ali na Zé tua- Renato. Parceiro nosso, meu parceiro. Que emprestou o violão aqui para mim. Muito obrigada. Estou com o violão emprestado aqui dele. Voz de Água. Zé Voz de Água. Zé Hermínio Voz de Água. tá dizendo Impressionante a aqui- beleza da voz esse maravilhoso cantor e compositor, que também, graças a Deus, é meu intérprete também. E eu tenho o maior carinho pela arte dele, que eu acompanho há muitos e muitos anos. Acabou de lançar um disco lindo, fez show no Sesc Consolação no último final de semana. Show de bola. Hermínio está falando aqui que está pronto para perguntas da plateia. É isso, Eu queria Hermínio? só fazer um adendo aqui, Por que a favor. gente não mencionou, mas esse livro não seria Importantíssimo. a maravilha que é se não tivesse as ilustrações do Eduardo Batistão. Pelo amor de Deus. Que é uma coisa, é um escândalo de bonito isso aqui. Cadê ele? Ele não está aqui não, né? Ele estava por aí dando uma oficina. Ele está dando uma oficina Está aqui, dando né, uma de oficina, hoje, mas é. o livro ficou escandalosamente lindo graças a essas maravilhosas também, né? Assim como as crônicas. O Rui Castro, eu pedi a ele para usar um texto que ele publicou na Folha sobre o Hermínio na orelha do livro. Lê um pouquinho, Paty, que vale a pena, está logo no início, assim. Isso. Hermínio Belo de Carvalho mora dentro de uma caixa de surpresas. Ao abrir casualmente um armário ou gaveta em seu apartamento em Botafogo, descobre uma partitura de Pixinguinha, um poema de Drummond, um desenho de Oscar Niemeyer, uma letra de samba de Tom Jobim, um bilhete de Elisete Cardoso, uma carta de Sidney Miller, tudo à mão, dirigido a ele com amorosas dedicatórias. Ou pode encontrar a certidão de casamento de Zique Cartola, de quem foi, aliás, padrinho. Ou se lembrar de que a xícara em que toma café lhe foi dada por Aracide Almeida. Nada demais nisso. Eram apenas seus amigos, pessoas para quem criou grandes discos, programas de TV e shows, tudo às dezenas, ou com quem tomou muitos chopes pela vida, né? Shows, um deles, Rosa de Ouro, em 1965. Revelou Clementina de Jesus, ressuscitou Araci Cortes e consagrou Paulinho da Viola e Elton Medeiros. Dali resultou o LP Elisete Sobe o Morro, produzido por ele e talvez o melhor dela. E de onde saiu o Hermínio Poeta, parceiro de Paulinho em Sei Lá Mangueira, de Elton em Pressentimento, de Maurício Tapajós em Mudando de Conversa. E tem mais, vai na outra. Eu termino. Tem mais que vale muito a pena, porque vai lá, vai nos 16 anos do garoto aí. Uma coisa foi levando a outra, sem ele perceber, até que outro dia Hermínio se deu conta de que tudo começou há 70 anos. E só porque achou um recorte da revista Rádio Entrevista, datado de 1951 e assinado Hermínio B. de Carvalho, sua primeira colaboração na imprensa. Ele tinha 16 anos. Pouco depois, estava subindo a serra com Linda Batista para visitar Getúlio Vargas no Palácio Rio Negro, sendo convidado a um drink com Ava Gardner no Hotel Glória e saindo numa foto com Carmen Miranda na boate Sachas. Nunca mais parou. Parou sim,
com a crise que já vem de anos e pelas trevas que nos envolvem hoje em dia. Hermínio está com 1000 projetos parados ou em sonho. Não está mais, hein, gente? Isso aqui eu já vou contar já. Ele já fez muita coisa sem dinheiro, sem amor, não. E os dois estão em falta no Brasil. Rui Castro. Rui Castro. Parado, a gente não vai deixar esse homem de jeito nenhum, porque vamos abrir todas as gavetas e armários e vamos abrir essa cachola dele aqui para saber de tudo sempre. Né? Mas antes de tudo, eu quero só avisar que na minha cabeça, esse nosso encontro começaria às 13h30 e terminaria às 14h30. Para a gente ter realmente uma certa agilidade, para não ficar chato também, né? Muita falação não é legal. Vamos lá. As perguntas. Vamos às perguntas, ele é que manda. Então, por favor, alguém tem uma pergunta para Hermínio e para Joyce? Já tem aí as perguntas? Ah, é por escrito? Perguntas por escrito, gente. Old school. Quem quiser, levanta a mão, o papelzinho chega aí, a pergunta chega para mim e eu passo para ele. Bom, enquanto isso não acontece, só quer dizer que tive um almoço agora com o pessoal aqui do SESC, e foi maravilhoso, porque algumas ideias que eu já tinha quase que sepultado, eu as vi endossadas hoje pelo SESC em São Paulo. É um livro do JFG, não sei se vocês conhecem. JFG era um velhinho maravilhoso, um cronista da música brasileira da maior qualidade. E era um cara sensacional, bom até dizer chega. Uma vez até eu queria fazer um projeto para ele ter as obras dele antigas republicadas num livro para que as novas gerações conhecessem um pouco da história da nossa música popular. Aí ele era casado com uma mulher maravilhosa chamada Felisbela, uma portuguesa maravilhosa. E quando eu falei para ela essa ideia de gostaria de editar um livro com as crônicas antigas do João Ferreira Gomes, mas eu não tinha porque como procurar esses artigos? Eu não tenho arquivo, essas coisas, não tenho mais. Sei que 2 dias depois, ela chega lá na Funarte, onde na época eu trabalhava lá, chega a Felisbela, com 2 sacolas de feira. E nelas, tudo que o JFG tinha escrito. Olha que amor dessa mulher por esse homem extraordinário. Aí, é claro, então vamos organizar isso. Aí, nessa época da Funarte, tinha um setor de artes gráficas coalhado de gente jovem, assim. E eu falo sempre juventude, mas a juventude, para mim, também é ter 80, ou 90, ou 100 anos. A juventude não é exatamente, né, assim, essas convencionalmente ditas. Então, ela foi lá, levou para mim umas 100 crônicas, talvez, ou mais. Aí ele disse, manda o Jota vir aqui conversar comigo. Aí o Jota chegou. Eu disse, Jota, eu queria que você conversasse com o pessoal das artes gráficas aí, para a gente ter uma ideia de fazer isso. Ah, vamos lá, lá veio o Jota. Ele era lindo, cabelinha branca, óculos, amor de pessoa. E lá no setor gráfico era gente muito legal, muito competente, e que já conhecia o Jota de tanto que eu falava nele. Aí, quando chego assim, para a sala, né, a meninada foi avisada previamente que o Jota estava chegando. Ele chega devagarzinho, olha todo mundo assim e pergunta, quem é que manda nessa merda aqui? Isso foi assim, já essa altura já foi abraçado, incensado, levado no colo, porque ele era essa pessoa. E a gente conseguiu editar 2 livros com essas coisas, graças ao cuidado que a Felisbela teve em guardar. Mas, num certo momento, eu já estava fazendo a Funarte, tinha um clássico que ele escreveu, Machixe, a Dança Excomungada. Eu não tive tempo de editar na minha gestão na Funarte. Então, eu fui na Biblioteca Nacional e pedi para registrar o livro e guardar lá. Isso não pode ficar na minha mão, nem em mão de ninguém. Tem que ficar num órgão público que tome conta sobre todo esse setor de bibliografia. E hoje, nessa reunião que eu tive aqui no SESC, eu já saí com a promessa de que esse livro que eu deixei lá, que eu não consegui editar, vai ser, sim, objeto de um trabalho que a gente vai fazer junto para poder devolver a vocês e ensinar aos jovens a grandeza da nossa música.
O outro qual é mesmo? Tem 3. O outro Joyce, qual é o outro? O quê? O outro compromisso que Um temos... documentário sobre você. Documentário né? sobre Hermínio Vaz de Carvalho. Ele não quer pôr na pauta, mas a gente está insistindo. Não. Isso Não aí é. tem que ter, né? Tem Não, que não. ter. O audiovisual não. tem que ter. Não, isso não. O outro, são 3 trabalhos. Me ajuda. Um é sobre o JPG, o outro, Joyce. Não Cadê sei, o papelzinho? você que anotou. Cadê o papelzinho? Ele Tinha anotou papel tudo na no mesa. papel. que a Eu fiz gente uma anotou ata. tudo. Cadê o papel? Temos perguntas aqui? Mas olha, esse não é igual o não que a Laíde Costa nos deu agora há pouco. A gente não aceita não para esse tipo de pedido. Imagina. Bom, chegaram as perguntas. Eu vou só resumir essa coisa aqui que o Hermínio está dizendo. O SESC tem feito um trabalho lindíssimo, inclusive com esse projeto Relicário, né, que lançou João Gilberto, que é esse projeto de trazer a memória, né, para a gente. As coisas são flores em vida, né, como alguém já disse. Então, eu acho que essa proposta aqui desse encontro com o Hermínio faz parte desse desejo, dessa ideia da gente fazer com que as coisas do Brasil sejam... que tenham o reconhecimento que devem ter, né? Mas quer ler isso aí, Hermínio? Bom, nesse encontro há pouco, realizado há meia hora atrás, nós já chegamos a algumas ideias que, evidentemente, vão ser estudadas ainda Documentário, ainda pelo SESC. né? Uma coisa... Não, comentário não. Não é o meu documentário. Não Documentado. Você documentou bom. aí. Então, a primeira é o Complexo Mário de Andrade, porque eu tentei fazer em Brasília, na gestão ainda do Zé Aparecido, ele era ministro da Cultura, e eu pensei em fazer um projeto grandioso, eu queria fazer uma coisa bonita para Brasília. Então, eu pensei num local em que abrigasse um auditório, uma biblioteca, isso, aquilo, outro, setor diverso, dentro de um setor que a gente já tinha em vista lá em Brasília. Eu chamei a isso Complexo Mário de Andrade. Aí pedi a um amigo meu que já fizesse a logomarca do projeto para eu apresentar. E esse amigo meu, que vocês conhecem, evidentemente, que é o Oscar Niemeyer. O Oscar fez um lindo, a logo do projeto. Então, esse projeto, Deus queira que a gente possa tocar adiante. O outro projeto é sobre JPG, que eu falei há pouco. É a edição do Machixe, a Dança Excomungada, que está lá na Biblioteca Nacional. E o outro é um trabalho sobre a viola caipira. Nós temos em Brasília ainda um maravilhoso violeiro, se chama Roberto Corrêa, é um professor que trata... O assunto dele é viola caipira. Ele está com um projeto, a gente acha que vai, a partir daí, ter algumas coisas para conversar para o futuro. Então, eu só estou comunicando que eu vim aqui em Brasília para conversar com vocês e acabei sendo presenteado por um grupo de técnicos aqui de onde que eu estou? aqui em São Paulo. Eu estou em Brasília. Então, quer dizer que essas coisas todas... Isso aqui é uma ata, já fiz a ata. Aí eu faço... tem que escrever. Documento histórico aqui, eles já assinaram, Pacaembu, né? Entendeu? Já assinaram. Nos interlúdios, tá aqui, registrado. Eu tô posando para foto, ok? Pronto. Agora vamos às perguntas, gente. Chegaram 2 aqui. Hermínio, diga um pouco sobre o ano de 1968. Houve a primeira Bienal do Samba, que Pressentimento ganhou, e o histórico show de Elisete Cardoso com Jacó do Bandolim e o Zimbo Trio. Tudo isso num ano de efervescência política, que terminou no AI-5, em 13 de dezembro, e o aprofundamento da ditadura. Fale um pouco sobre esse momento, por favor. Pedido do Vitor, que está aqui. Bom, claro, todo mundo, pessoas um pouco mais de idade, já vão lembrar que foi essa coisa escrota do AI-5, né? Foi que acabou instalou a censura, e só fez coisa ruim para esse Brasil. O AI-5, ele é de 1968, um ano, por sinal, muito brilhante musicalmente. Muito brilhante. Se não me engano, foi o ano do próprio tropicalismo, não? 67, tropicalismo. 67, aí em 68, está lá o Caetano, o Gil, essa turma que, sabe, deslumbrando o Brasil com uma perspectiva nova, num momento muito cruel para o brasileiro comum. Porque o AI-5 foi uma coisa muito braba, sabe, a instalação da censura, de um poder militar, sabe,
matando pessoas. Não podemos esquecer essas coisas. 1968 vai ser um ano de muita música bonita, mas também dessa coisa horrorosa que foi o AI-5. Então não esqueçamos nunca para que isso não volte mais. Isso não pode acontecer de novo. Só isso. Bem, Tá? até o cachorrinho Endossando. se manifestou. Até o cachorrinho se manifestou. Ele latiu lá. Cachorrinho democrata, muito bom. Opa. Que mais? Qual é a Outra tua pergunta. Você entrevistou Radamés Inhatali e perguntou sobre o erudito Villa-Lobos e o popular Pixinguinha, no que ele respondeu: não faço distinção entre popular e erudito. Para você hoje, o que é popular e erudito na música do Brasil? É difícil. É sobre o Radamés isso a pergunta? Sobre você. O que você... Sobre você, o que você acha? Dizendo, numa entrevista, numa vez que você entrevistou o Radamés Sim. e perguntou para ele sobre as diferenças entre popular e erudito no Brasil, e o Radamés disse que não fazia distinção. Não fazia distinção. Ele gostava de música boa. Ele fazia música e gostava de quem compunha bem. E ele era uma pessoa muito, muito gentil, sempre uma coisa maravilhosa. E realmente também não faço distinção. A boa música, e nós temos grandes compositores eruditos, e também um quase semi-erudito, que é o Tom Jobim. Né? Tom Jobim tem a realeza da música dele, a coisa linda que ele fez, pelo amor de Deus, em certos momentos, beira também a música erudita. E eu também não faço muita distinção, não. Eu acho que tem que ter música boa. E o Radamés era apologista disso. E o Radamés, olha só, lembrando coisas... Uma vez, eu conheci um compositor, não sei se vocês já ouviram falar, que era o Valzinho. O Valzinho foi um compositor que, na década de 40, ele surgiu, e ele foi um cara que precedeu a Bossa Nova. Ele precedeu a Bossa Nova. Então, ele, garoto, Valzinho, garoto, Radamés, Custódio Mesquita, né, Joyce? Custódio Mesquita. Sim, Foram José compositores que na década de 40 surgiram maravilhosamente, precedendo o nascimento da Bossa Nova, que se dá praticamente um pouco no disco da Elisete, lindo, só com a obra do Tom e do Vinícius. Né? Canção do Amor Demais. Fala um pouquinho sobre isso. Não, eu gostei. Não. É bom. Fala para mim, assim. Não, é isso. O Hermínio está falando uma coisa que eu também penso, eu acho que todo mundo sabe disso, que nada vem do nada. Então, também, esses compositores maravilhosos que precederam a Bossa Nova não seriam os mesmos se não houvesse aquela geração dos anos 30. Né? Se não tivesse havido Noel Rosa, Lamartine Bá, Braguinha, Ismael Silva, enfim, Wilson Batista, Geraldo Pereira. Esses compositores formaram essa geração que modernizou harmonicamente a música brasileira, sim, que foi desembocar na Bossa Nova, que, por sua vez, desembocou em várias outras tendências. Quer dizer, na Bahia virou tropicalismo. Johnny Alf, lógico. Garoto. Boa lembrança, imagina. Garoto, claro. Inclusive. Garoto Johnny também. Alf, importantíssimo. Então, mas Johnny Alf também amava Noel Rosa. Ele gravou até um disco inteirinho de Noel Rosa, né? Que é a formação dele. E ele é a formação da minha geração, junto com Tom, junto com João Donato, que criaram a Bossa Nova. E, na minha geração, virou tropicalismo na Bahia, Clube de Esquina em Minas. Enfim, cada lugar foi criando uma coisa diferente. Né? O Rio de Janeiro com Edu, Dori, Marcos. Né? Você não quer botar isso um pouquinho em termos musicais, cantar alguma coisa, por favor? Não sei, depende. Que horas... Toca o Johnny Alf, quem sabe? São 4h17. Dá. 4h17? Errei. 14h17. Céu e mar, eu já ia levantar. Estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Minha vida é uma ilha bem distante, flutuando no oceano da aventura de viver. Céu e mar, estrelas na areia. Pra você, Lala. Verde mar, espelho do céu. Meus desejos são estrelas pequeninas, rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem. Geralmente o que a gente quer na vida é
preciso se esperar pra acontecer. Felizmente a gente encontra a alegria no carinho e devoção de um bem-querer. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Minha vida vou passando, meu amor eu vou amando, e o meu barco vou levando a céu e mar. Ah, céu, céu e mar, céu, 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 céu e mar, céu, céu e mar, céu e mar. Johnny Alf. Johnny Alf, maravilhoso, fez aniversário há pouco tempo, né? Agora faz menos de um mês, foi aniversário dele. 19 de maio. Aí. Por conta disso, vou puxar a brasa para minha sardinha. Amanhã, 5 da tarde, o Vozes do Brasil é dedicado a Johnny Alf, meu programa de rádio. Boa! Porque, né? Bom. Pronto aí. Olha o Johnny aí. Ele fez aniversário, comecei a cantar Eu e a Brisa em casa, aí de Eu e a Brisa foi para Rapaz de Bem, aí foi para cantando escondidinha, obviamente, mas aí fiz um programa inteiro dedicado a ele. Mas voltando aqui ao nosso interlúdio, tenho uma pergunta para a Joyce. Fala. Você poderia comentar sobre o entendimento geral de que a MPB é feminina em termos de intérpretes? Frase do Zusa, parece, ela diz aqui. Como se percebe o trabalho das compositoras brasileiras? Quanto à sua canção, quais seriam os desdobramentos de diferenciar feminino de feminista? Pergunta da Mila. Nossa, são 3 Intenso. perguntas, é um combo de perguntas aqui. Primeiro, eu não acho que a MPB seja feminina em termos de intérprete. Acho que a gente tem intérpretes emblemáticas do século passado e ainda desse século agora, né? Mas, então, é muito rica mesmo. A gente teve Elisa, a gente teve Elisete, a gente tem a Laíde, a gente teve Gal, Bethânia, Thaís, Simone, são grandes intérpretes. Mas a gente também tem e teve, né, Emílio Santiago, João Gilberto, Zé Renato, que está aqui. Enfim, tem todo um grande número de grandes intérpretes masculinos também. Não acho que seja exclusiva essa coisa feminina. Na questão da composição, sim, porque aí já envolve a criação e o pensamento, que são coisas que, desde sempre, foram interditas para as mulheres, né? Essa expressão do pensamento e da criação. Então, desde lá de trás, a gente vê casos de compositoras onde os irmãos ou maridos assinavam as composições, né? Até no caso de Dona Ivone Lara, que quando começou era o primo dela que assinava, então, para que a música, o samba, pudesse ser tocado no terreiro. Então, tinha realmente toda uma repressão em cima dessa questão. Entre Chiquinha Gonzaga e Dolores Duran tem um abismo, onde apareceu Marília Batista, muito brevemente, mas não, é um gap gigantesco, de um espaço entre, né, de 50 anos entre uma coisa e outra. Né? E aí começou lentamente, tal. Cheguei eu, chegou Sueli, fomos chegando, né, aos poucos, com essa proposta de mulheres compositoras que hoje em dia, maravilhosamente, milhares, muitas mesmo, muitas letristas falando no feminino, que quando eu comecei ninguém falava e não podia, era um escândalo. Então agora pode, deve, né, e fala até além. Mas, enfim, tudo isso eu acho incrível. Agora, essa perspectiva de dividir o feminino do feminista, eu acho que não. Não. Enfim, é isso. É isso aí. Bom, Vamos botar ela cantar. Ela cantar uma música que eu adoro, que é a feminina dela. Joyce, vamos, né? Vai. Só pra gente... Tá, vou cantar rapidamente, porque a gente vai acabar... Pontualmente. Né? Agora, 14h22. Tá bom, então, vamos lá. Me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dedo, no olhar. É ser menina por todo lugar.
Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no derro, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Prepare e bota na mesa com todo o paladar. Depois acende outro fogo, deixa tudo teimar. Ô mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. E não é no cabelo, no derro, no olhar. É ser menina por todo lugar. Ô mãe, então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar. E anará, esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina, esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar. Agora vamos às nossas considerações finais. Infelizmente, mas é porque tem toda uma programação adiante aqui na Feira do Livro. A Ângela mandou aqui uma coisa linda, dizendo que só passou aqui meio desavisadamente. Veio passar. Ângela, uma pessoa aqui da plateia que mandou um recadinho, dizendo que passou desavisadamente, comprou o livro, veio nos ver, ficou feliz da vida, manda um viva a música popular brasileira e Viva agradece a música popular muito. brasileira. É isso aí. Bom, eu quero dizer que eu sou um explorador de menores e maiores. Eu explorei Paulinho da Viola quando tinha 20 anos de idade. Trabalhei com ele, com que prazer, meu Paulinho não está aqui, por exemplo. Paulinho da Viola não está aqui. Mas uma outra voz tão linda como ele, eu vou explorar agora. E ele que se vire. Zé Renato, suba aqui no palco. É uma ordem. É uma ordem. E o violão é dele, inclusive, então eu vou devolver. Não, a gente tem que lembrar que temos aqui um diretor de shows históricos, né? Quer dizer, ele está fazendo isso de novo, dirigindo o nosso lance. Maravilhoso. Ai, que chique. Não sei Faz ver. uma do disco novo, Faz o Zé. que você faz melhor que é cantar, né? Não sabe o que faz, imagina. Peraí. O que vamos ouvir? Eu vou cantar uma música sua, só É? sua. Não sei se já cantaram aqui uma sua do Elton, pode? Tá permitido? Bom. Vou buscar aquilo que foi meu e que no mundo se perder, qual folhas que o vento soltou no ar. Ter a mesma paz de antigamente, sair cantando por cantar qualquer canção sobre qualquer luar. Vou buscar aquele amor tão meu, sair no mundo a procurar qual o caminho por onde ele for. E por onde for, irei também, até o coração achar que simplesmente não achou. E aí então vou entender que
ao buscar eu me perdi de tudo aquilo que eu sou. Aí, de tudo aquilo que eu sou. Obrigado. Tá bom. Obrigado, obrigado. Zé Renato. Meu Zé Voz de Água. Zé Voz de Água. Cadê a Joyce? Ah. Bom, está chegando ao fim. É como se assim, não queria, já cheguei aqui avisando. Vamos fazer 1 hora só, para não cansar vocês também. Né? Não, Mas eu voltei pelo seguinte, porque a gente tem que terminar com música. Sim, sim. E é o seguinte, eu pensei que hoje a gente tinha que terminar com uma coisa muito especial aqui. Pode ser? Vista assim do alto, Paulinho mas da Viola. parece um céu no chão. Paulinho da Viola e quem? Sei lá. Em Mangueira a poesia feito um mar se alastrou. Vamos cantar junto aqui, né? E a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar. O quê? Que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais que os olhos não conseguem perceber, que as mãos não ousam tocar, que os pés recusam pisar. Vamos lá. Sei lá, não sei, sei lá, não sei. Não sei se toda a beleza de que lhes falo sai tão somente do meu coração. Em Mangueira a poesia não sobe e desce constante, anda descalça ensinando um modo novo da gente viver, de pensar, de sonhar e sofrer. Sei lá, não sei. Sei lá, não sei, não. A mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, não sei. Sei lá, não sei, não. A mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Bom, Muito bom. Vou falar. Olha, e agora?